eu digo para vocês por experiência própria, nem sempre a internet funciona, né? Então, é bem provável que em algum momento que também que eu esteja sofra por isso, né? Que a internet não venha a funcionar ou pare, né? Então a gente pode retomar, enfim, nós estamos à mercê da internet, né? E nem todos temos 100% o tempo todo da internet para trabalhar. Então, eu acho importante, sim, a gravação. Bom, então, posso iniciar, então? Tem mais alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, vão perguntando sem problemas, tá? Bom, então, no momento que nós estamos vivendo hoje, no momento de reflexão sobre para que serve o conhecimento, né? O que nos levou até aqui e para que isso, a gente tem questionado, sim, né? A ciência questiona a pesquisa, a importância da pesquisa na sociedade, e eu vou dizer para vocês que um dos pontos que eu acredito que tenham sido os mais importantes no momento que nós vivemos é o da valorização da ciência. Então, eu acho que a ciência nunca foi tão conversada, tão popular, a palavra ciência mesmo, né? Não só o seu significado, mas nenhum outro momento ela foi tão falada, né? Pronunciada nos meios de comunicação, nas conversas entre as pessoas, né? Nos diálogos, até debates familiares, porque hoje se coloca em xeque, né? O futuro, a saúde pública mundial e a necessidade de pesquisas científicas que desenvolvam a vacina ou a cura do Covid-19, que é um mal que nos mantém em casa hoje, né? E que tem feito milhões já de vítimas no mundo. Então, por que a pesquisa? Para que a pesquisa? Né? Essa pergunta, cada vez mais, ela se torna importante que se faça. Né? Então, cada vez mais a ciência pesquisa a sua forma de abordagem, os resultados que saem de determinadas pesquisas informam a vida pública. Então, hoje em dia, é muito corriqueiro pesquisas que estão sendo desenvolvidas na área da saúde, especificamente para a Covid-19, estão sendo divulgadas em noticiários, né? Estão sendo compartilhadas nas redes sociais. Então, é uma forma que nós estamos vivendo hoje de democratização, de informação, né? Democrática, pode-se dizer assim, de um tema que é de interesse mundial, que interessa a todos, independente de nível de instrução, dependente de nível de classe social, independente de local, de localização geográfica, o mundo todo está pendente da ciência, né? Está aguardando resultados que venham a interferir de forma direta nas suas vidas, no seu cotidiano. Então, esse é um ponto que nós temos muito claro do que para que serve a pesquisa. Um exemplo é o que nós vemos hoje. Né? A pesquisa, elas ajudam a construir a base de tomadas de decisão prática. Então, os resultados das pesquisas, os resultados da ciência que se construiu, né? Elas são subsídios importantes para a tomada de decisão, para a criação
né, de políticas públicas, por exemplo, né, que vão tentar diminuir os efeitos de determinado processo que está em andamento. Eu estou dando o exemplo agora da saúde da Covid-19, mas nós poderíamos buscar muitos outros exemplos, né, que envolvem a questões naturais, a contaminação por agrotóxicos, né, o aumento da violência contra a mulher, ou qualquer outro ponto que sirva, né, como base de referência para estudos geográficos, né? Então, isso é comum para todas as ciências, né? E no caso da geografia, a questão é, e que eu formulei uma questão que eu acho que nós temos que pensar hoje na geografia, é o que tem destaque hoje na pesquisa social. O que é importante hoje para ser pesquisado? O que é importante hoje que seja relevante para a sociedade? É uma pergunta que eu faço para vocês, né? Então, tentem pensar e imaginar uma interrogação sobre a nossa vida em sociedade, sobre o que é viver hoje em sociedade, ou no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, né? E o que hoje é importante, o que deve ser destacado nas pesquisas, o que é prioridade para ser estudado? Qual é o problema maior que nós enfrentamos? Então, vocês veem que isso é tão importante, porque a pesquisa é tão importante porque ela vai conduzir as soluções que a sociedade precisa. E elas servem como ponto de partida para as mudanças. Então, vamos tentar imaginar que a indicação, os resultados de uma pesquisa que foi desenvolvida a partir de um problema enfrentado pela sociedade, elas servirão de base para a construção de propostas de políticas públicas, propostas para planejamento urbano, para planejamento rural, para gestão de meio ambiente, né, gestão ambiental, gestão de patrimônio, né, para mudanças, inclusive, na legislação, no Código Civil, né? Então, elas são tão importantes porque elas a nossa sociedade não é cimentada, ela muda, né? Nós vivemos mudanças sociais, mudamos o comportamento social, e a partir dessas mudanças é que nós temos que tentar adaptar a legislação, os códigos, os instrumentos de controle, né? E a pesquisa é o melhor instrumento para trazer de uma forma lúcida, né? Eficiente e sistemática os resultados das questões que nós levantamos, tá? Então, eu deixo para vocês no ar essa questão. O que é hoje o mais importante, né, para ser estudado, né, na pesquisa social? O que é importante hoje para melhorar o que poderia ser oferecido pela ciência, né, para melhorar a vida das pessoas? Então, é um ponto importante que eu acho que todo o planejador, qualquer profissional que esteja de acordo, né, que tenha como foco o desenvolvimento social, né, e prioriza uma melhora da qualidade de vida das pessoas em situações, né, deve pensar isso. Então, eu tentei fazer aqui uma discussão entre pesquisa social e vida cotidiana, né? E já buscando o exemplo que eu dei sobre a questão da saúde,
as ameaças que levam à busca de soluções a partir da estão, né, são postas em prática a partir da ciência. Um exemplo que eu posso falar, né? Por muito tempo se fez propaganda de cigarro em todos os meios de comunicação. O cigarro era como trazido pelos filmes, né? Pelo cinema, nas propagandas de televisão, que é por muitos anos foi o mais democrático instrumento de comunicação, né? Todo mundo tinha acesso a uma TV, ou a maior parte da população. E aí o cigarro trazia a ideia de quem fumasse tinha mais poder, era mais bonito, era mais charmoso, né? Mais elegante. E as pessoas, isso fez com que boa parte das pessoas que achavam, que acreditavam naquilo, fumassem, né? E até então as pessoas que fumavam, isso o conhecimento cotidiano, a vida cotidiana levou a essa certeza, né, de que as pessoas que fumavam tinham mais problemas de saúde. As pessoas que fumavam tinham problemas que estavam relacionados às questões do cigarro, do hábito de fumar. Mas isso, a ciência só foi elaborar há poucas décadas atrás. Até então, era um senso comum que sabia que cigarro não era bom, né? Que apresentava problemas de saúde. E que se começou a fazer uma conexão, isso pelo conhecimento cotidiano, entre pessoas que fumam e as doenças que elas têm. E as doenças, o rol de sintomas que se desenvolvem em pessoas fumantes, né? Se começou a perceber conhecimento cotidiano, conhecimento tradicional, né? Saber, a observação tradicional, sem ser científica, mas começou a perceber algumas questões que nos levam a entender que quem fuma adoece, quem fuma tem maior propensão de câncer, né? E claro que o câncer também tem caráter genético, né? Ou, além do modo de vida, mas se fez uma relação, né? Já se fez uma relação direta com o fumo e a doença. Então, isso é conhecimento cotidiano, né? Nós aprendemos a partir da nossa observação diária, cotidiana, informações que são passadas entre amigos ou pela mídia, né? Pelo jornal, pela TV, pelo vizinho, né? pelos avós, pelas conversas de boteco, se passam conhecimentos que são cotidianos e e esses conhecimentos cotidianos apresentam uma verdade que não é comprovada de forma sistemática, mas e essa verdade pode ser falseada até, né? Pode ser uma verdade que foi movida por um determinado senso comum, né? Então, por um lado, nós temos essa possibilidade. E a busca por causas e explicações, além das próprias experiências das pessoas, conduzem ao desenvolvimento de teorias do cotidiano. As teorias do cotidiano, elas são muito comuns no nosso dia a dia, na nossa vida, porque nós sabemos, por exemplo, que nós temos que ter uma alimentação saudável, né? Que comer, por exemplo, banana todos os dias evita com que a pessoa tenha câimbras. Então, esse é um conhecimento cotidiano, é uma teoria do cotidiano, mas que tem uma base, se for buscar, tem uma base científica. É por causa do potássio que tem na banana que evita, né, que evitam as câimbras, por exemplo, né?
Outro conhecimento cotidiano que nós temos é a partir das... Pessoal, peço desculpas, porque eu acho que o marceneiro está serrando alguma coisa, se vocês estão ouvindo o barulho de serra, é a serra que está funcionando ali é que houve um arrombamento de porta há uns meses atrás, e só agora está sendo consertada. Então, são parênteses das aulas em casa que acontecem, né? Bom, então, essa teoria do cotidiano, ela vem buscando essas explicações. O exemplo, uma maçã traz alegria. Né? Vocês já ouviram falar isso? A maçã, se você comer uma maçã por dia, você vai ser uma pessoa mais alegre, traz uma satisfação maior. É por quê? Porque tem, supostamente, existem elementos na maçã que vão provocar um bem-estar maior, né? E assim por diante. Né? A taça de vinho, se alguém beber uma taça de vinho por dia, vai ter menores chances de ter problema de morrer de infarto, por exemplo. Então, são conhecimentos diários, populares, que nos fazem ter uma ideia, né, de que pode ter um fundo de verdade, mas eu não busquei informações científicas para saber se a maçã me traz felicidade ou não, né? Nas questões climáticas, é muito interessante para a geografia, porque tem 1000 ditados populares, que são essas teorias do cotidiano, e que apontam, principalmente na meteorologia. Eu cresci sabendo, né, que se o mês de junho iniciar com chuva, todo mês de junho vai ser chuvoso. Essa é uma verdade que eu aprendi, né? E eu tenho presenciado isso na minha vida, né, nos meus quase 60 anos de vida, que cada mês, quando o mês de junho, a primeira semana do mês de junho, até o terceiro dia do mês de junho, se inicia chuvoso, todo mês é chuvoso. Mas nunca me interessei em saber por que isso acontece, né? Mas o que eu sei é que o mês de junho, que inicia chuvoso, ele vai ser todo chuvoso. Isso tem até um TCC. Oi? Em Carmen, tem até um TCC que foi feito agora da geografia que falava sobre isso. Que ele, o menino fez sobre esses saberes tradicionais, né, cotidianos, sim, que a gente fala na área, sim, da meteorologia, e ele comparou então com os conhecimentos a partir de eventos, né, que foram catalogados científicos já. Bem interessante. Aqui em Santa Maria é muito comum o vento norte, né? E o vento norte, a teoria cotidiana do vento norte é que depois de 3 dias de vento, chove. Né? Então, nós sabemos que depois de 3 dias de vento vai chover. A sociedade inteira sabe, a comunidade de Santa Maria sabe, conhece a teoria, ou boa parte da comunidade. Mas ninguém sabe exatamente o porquê que no terceiro dia vai chover. Né? Mas é uma teoria que nós temos como certa. Né? A teoria de um ditado popular que, para a geografia física, na geomorfologia e na geologia é fundamental, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? É um conhecimento que tem que, se a água bate naquela rocha, naquele mineral, mesmo que seja resistente, repetidas vezes, né, de forma constante, vai criar ali um desgaste. Nós sabemos que esse desgaste é provocado por quê? Não é nem pela força mecânica, necessariamente, mas sim pela dissolução de minerais que estão compondo a rocha naquele determinado ambiente, né? É conhecimento cotidiano que é impregnado de verdades que são observadas, que são resultado de observações de milhares de anos. Né? Os índios, eles vivem
eles são povos muito sábios, e eles acumulam esse conhecimento, né? Eles têm diversas teorias do conhecimento do cotidiano pela simplicidade nas observações, nas relações que eles têm com a natureza, com o solo, com as águas, com o vento, né? Pelo cantar de determinados tipos de aves ou a saída de cobras e serpentes, por exemplo, eles já sabem o que está acontecendo com a natureza, o que acontece, né? Se há algo estranho que vem ocorrendo, a quantidade de peixes nos rios, quando tem mais o predomínio de um tipo de peixe do que outros, é um sinal, é uma indicação de que alguma coisa está acontecendo, né? Então, os índios são povos extremamente sábios, eles detêm uma grande carga de conhecimento, que é conhecimento cotidiano, somatório de vidas, de gerações e muitas gerações, né? E que são conhecimentos que são valorizados, que devem ser valorizados, mas que não são conhecimentos científicos, né? Então, essas teorias, elas não são necessariamente expressadas com clareza, não tem compromisso com a explicação do fenômeno. Quando eu digo que no terceiro dia de vento norte chove, eu não estou trazendo aí uma carga explicativa sobre as massas de ar, sobre o aumento da temperatura a cada 100 metros em relação à declividade, e que aumentando a temperatura vou ter um choque com a temperatura que está naquele ambiente, aí pode provocar chuvas convectivas. Quem fala que o vento norte, e que são pessoas simples da comunidade, e que falam que vai chover depois de 13 dias do vento norte, não está nem um pouco interessado em dar maiores explicações sobre meteorologia, sobre massas de ar, sobre pressão baixa, pressão alta, né? Mas que é um saber que nós conhecemos e que respeitamos. Vocês devem estar pensando sobre isso, e deve estar vindo alguns exemplos que vocês já conhecem sobre essas teorias do cotidiano, e que já estão lá dentro de vocês, né? É um conhecimento que já está cimentado dentro de vocês e que vocês já estão lembrando, né? Eu sei disso, mas não sei por quê, né? Então, se alguém quer dar um exemplo, gostaria de dar um exemplo desses conhecimentos, fique à vontade para falar. Teve um projeto na UFSM há um tempo atrás que falava muito sobre saber popular, né? Porque, sim, querendo ou não, saber popular, ele é científico também. Só que, sim, a academia, às vezes, acaba, enfim, escondendo. E eu lembro de uma que ficou muito marcada, que a minha avó sempre falava para mim. Se tem muito inseto e a andorinha tá voando baixo, vai chover. Você nem precisa falar nada. Se a andorinha tá voando baixo, se você vê muito inseto, vai chover. E sempre chovia. E aí, eu moro num estado onde tem muita agronegócio, e eles sempre, tipo, se baseavam, tipo, olhavam para o céu e sabiam quando ia chover ou não. E aí, esse saber popular, ele é científico de uma certa forma, né? Por mais que seja saber empírico. O professor César, na aula de filosofia, epistemologia, explicava muito isso pra gente, né? Sobre que esse saber empírico também ele é válido. Ele também pode ser constatado cientificamente, assim como a alimentação natural, enfim, remédios naturais, princípios ativos naturais, foram, enfim, de povos tradicionais, de culturas tradicionais. Isso é muito legal. Porque é considerado um conhecimento, né? Só que ele não passou por um crivo de sistematização científica que é exigido pela sociedade científica, né? Mas é um conhecimento que ele é validado pela sociedade, e por muito tempo, né? É um conhecimento que vem se repetindo por milhares de anos. Nós temos convivemos, eu particularmente convivi mais do que vocês, provavelmente que são jovens,
mas eu convivi com benzedeiras na minha infância. E benzedeiras ou rezadeiras, né, hoje em dia são poucas, muito poucas as que existem ainda e que estão em atividade, apesar de que um processo de retorno de resgate do conhecimento das benzedeiras e dos benzedores, das rezadeiras, dos rezadores, né? E são muito importantes porque nos fazem nos conectar de uma forma muito mais estreita com a medicina tradicional, né? E com uma série de conhecimentos que nos aproximam da natureza, né? Conhecimentos tradicionais que os nossos bisavós tinham acesso e que se curavam de muitas doenças, não de todas, obviamente, né? Mas que eram uma medicina preventiva. E eu tive algumas doenças que me atacavam quando era criança, por exemplo, e até na adolescência, eu curava com benzeduras. E funcionava, né? Com rezas. Eu lembro que tinha uma senhora viúva, que ela estava sempre de preto, né? E o símbolo da viuvez, do luto, é o preto. Então, ela sempre, desde que conheci ela sempre vestia preto. E era uma benzedora maravilhosa, assim. Então, quando eu tinha algum tipo de alergia na pele ou algum problema respiratório, ela fazia algumas rezas e eu melhorava. Então, e isso funcionava. Tanto que funcionava que ela era procurada para essas curas, né? Agora, se o que afeta energeticamente para ter um resultado positivo é um enigma, né? Não se sabe, não se explica, mas funciona. Eu na aula, na primeira aula que nós tivemos, eu contei para vocês sobre uma experiência fantástica que eu tive na defesa de um trabalho de mestrado que aconteceu há mais de 30 anos atrás, sobre um babalorixá da Bahia, que era o Tunico, né, que é meu amigo até hoje, e ele fez a dissertação dele sobre rezadeiras e benzedeiras na medicina veterinária aqui de Três Barras, aqui no interior de Santa Maria, no distrito de Santa Maria. E toda a defesa dele foi mostrando que as vacas que tinham problemas nos seus úbres, infecção, se curavam com as rezas e com as benzeduras, né? Com os chás, que eram para lavagem das áreas infectadas, e que isso era um resultado, e que dava resultado, e tanto que dava que as pessoas, por muitos anos, faziam isso, né? E essa dissertação do Tunico foi defendida ali no CCR, no Programa de Extensão Rural, há mais de 30 anos atrás. Então, em pleno momento que o processo de modernização da agricultura estava bombando e que, para resolver uma doença, tinha que ser um antibiótico só, né? E o resto é atraso. Então, por muito tempo, esses saberes tradicionais, o saber popular, né, o saber tradicional, o saber social, que nós hoje temos como teoria do cotidiano, eram deixados num plano, pode-se dizer assim, num plano de escasso, né? Um plano marginal, porque só o que se valoriza hoje na ciência é o que, na sociedade, é o que tem validade científica e o que foi provado e testado a partir de determinadas normas técnicas, né, de
determinados referenciais teóricos e metodológicos. E nós acabamos por abandonar algumas práticas que são muito importantes, né? Na China, a medicina popular chinesa, por exemplo, né, ela tem, se apega em determinados padrões que não são, e que tem uma explicação, né, do porquê, mas que não são, muitas vezes, aceitos pela medicina convencional, né? Então, isso nos põe, né, a pensar sobre essa importância. Sobre a importância do conhecimento e a ciência, por outro lado, né? Muitos desses conhecimentos não têm comprovação, pois não são testados de forma pragmática, né? É o exemplo, e eu acho que aí, nesse caso, o exemplo mais interessante é o caso dos chás. Os chás podem ser comprovados, né? O benefício de um determinado chá para uma determinada doença. Eu tomo um determinado chá, eu fico melhor, mas não existe uma comprovação direta de que aquele chá vai resolver, né? Apesar de que pode ser feito isso se eu souber do princípio ativo de cada chá, né, que está ali em formas, em quantidades bem pequenas, né, ínfimas, e que se eu tomar aquele princípio ativo por muito tempo, ele pode ajudar a prevenir determinadas doenças ou melhorar ou curar determinadas doenças. Então, ele não está explícito, mas pode-se buscar uma comprovação, né? Porque existem elementos que estão ali, mas que não foram testados, em algumas vezes não foram testados, mas se sabe, né? Existe uma série de chás que são comprovadamente, né, cientificamente comprovado que curam determinadas doenças ou minimizam os efeitos, os sintomas, por causa dos princípios ativos que estão ali. Então, esse é um ponto que pode ser comprovado. Agora, outros que onde entram questões que são mais de senso comum, que se sabe, mas não se sabe exatamente o porquê, né? É mais difícil de comprovar, né? Existem muitos exemplos. A Valquíria mesmo trabalhou com o milho crioulo, e o milho crioulo sempre se ouvia dizer que quem usa o milho crioulo, ele é um milho que sustenta, que dá mais sustentação, né? Os agricultores dizem que tem mais substância, mas que ele alimenta mais, né? Ele dá uma base melhor, assim, de sustentação. A polenta, por exemplo, é uma polenta que alimenta mais. Esse é o saber cotidiano. Mas até então, bom, o milho crioulo alimenta melhor, tem mais dá mais sustentação do que o milho convencional, do que o transgênico, né? O híbrido. Bom, mas baseado em quê? Baseado na sensação que as pessoas que consomem têm. Mas essa verdade, né, que é uma verdade do ponto de vista da teoria do cotidiano, ela pode ser comprovada cientificamente. E foi feito isso a partir desse exemplo que eu dei para vocês, porque foi desenvolvido um projeto há anos atrás sobre a composição de uma série de cultivares de milho crioulo. E entre essas espécies distintas de milho crioulo, se constatou, comparando com a mesma composição do milho convencional, se chegou à conclusão aqui no curso, aqui no CCR, acho que é no Tecnologia de Alimentos, a professora Patrícia, que é uma professora que pesquisa isso, né? Ela chegou à conclusão que os ácidos graxos dos milhos crioulos têm
estão em maior quantidade, e tem determinados ácidos graxos que estão no milho crioulo que não estão nos outros milhos, né? Então, isso dá a certeza de que a teoria do cotidiano, né, estava certa, ou seja, comprova cientificamente a teoria do cotidiano. Então, e agora tem sido feito... é a sensação que as pessoas têm que está sendo comprovada através de uma análise, de um estudo científico. Carmen, e agora tem sido feito em relação às fases da Lua, né? Porque... Sim, outro ponto importantíssimo. Sim. Uhum. Aí quem não acreditava nessa questão das fases da Lua sempre dizia, mas eu planto na Terra, não na Lua, né? Sempre para desmerecer o conhecimento tradicional. E agora tem se feito a análise científica do porquê que dá certo essa questão das fases da Lua, da análise das fases da Lua, né? Aí uma série de eventos agronômicos, né, que acontecem, climáticos, para que seja mais propício, então, na lua nova, plantar tal cultivar. Então, é bem interessante esse trabalho, que eu ainda não encontrei, mas eu quero ler ele, porque, nossa, é muito bom, né? Sim, as fases da lua são muito importantes para a agricultura, né? E, olha, se vocês conversarem com os idosos da família de vocês, eles vão dizer para vocês, a lua boa para plantar é tal. Os meses bons para plantar são aqueles meses que não tem R, por exemplo. É outro conhecimento, não sei se vocês já conheciam essa teoria do cotidiano, mas os meses bons para plantar são os que não tem R. O mês bom para podar e assim por diante. São conhecimentos que estão associados a certezas, né, a verdades antigas. Né? Mas quando a Valquíria falou da Lua, uma coisa que eu, pessoalmente, já testei várias vezes, né, é o corte de cabelo. O meu cabelo é muito... eu sou fruto de uma série de uma... Eu sou mestiça de todos os lados, né? Então, tenho 7 tipos de presença genética na minha matéria. E isso dá algumas características, né? Então, eu tenho, por exemplo, meu cabelo é indefinido de algumas formas, porque eu tenho sangue indígena, tenho sangue alemão, italiano, e aí, né, dá um traço característico. E o meu cabelo é muito fino, muito, muito fino e ondulado. Então, é um ponto que, quando está a umidade, quando tem umidade do ar, ele enrola. Isso é uma teoria do cotidiano que foi comprovada cientificamente, né? Outro ponto, para cortar o cabelo, conforme a lua, o meu cabelo fica diferente. Então, se eu cortar o cabelo quando a lua é crescente, ele cresce. Se eu cortar o cabelo quando a lua é nova, ele fica todo espetado. Isso eu já comprovei. E é verdade, e é certo, né? Nos meus longos anos. Então, quando eu não cuido a lua, eu vou ter um cabelo que seja lá, que a lua vai apontar. E de fato, acontece. Então, os cortes de cabelo, cirurgias... Outra coisa que é apontado com as fases da lua é o nascimento, né? Os partos tendem a acontecer, quando são partos naturais, tendem a acontecer nas mudanças de lua, né? Então, são todos conhecimentos que são já importantes, né? E que mesmo que não tenha aquela sistematização metodológica e teórica, eles são considerados, são validados, né, pela comunidade. Muitas vezes não são validados por grupos científicos, por alguns grupos científicos, por algumas comunidades científicas que são mais conservadoras, né? Mas
são já aceitos em grande medida, né? E a importância da geografia de buscar essas áreas e tentar trabalhar com conhecimento tradicional, com saberes tradicionais, saberes sociais, é isso, é dar validade a essa cultura que vem se desenvolvendo há milhares de anos, né? E é muito rico isso para a geografia. A geografia é uma ciência que se alimenta disso, né? Também da cultura. Bom, então a questão é: as teorias cotidianas contribuem para a solução dos problemas e na redução dos sintomas ou não? Isso nós estamos tratando da questão da saúde, né? Ou de problemas que venham a acontecer. Então, os sintomas são os problemas também estão aí, né? Se esse conhecimento permite que o problema em questão seja resolvido, ele satisfaz o seu propósito, não sendo, então, relevante se essas explicações se aplicam a outras pessoas em geral, né? Então, se esse conhecimento ele vai resolver pontualmente aquela questão que eu tenho, ele é absorvido e validado por mim. Pode ser que para o outro não seja, né? Não tenha a mesma validação. Então, nesse caso, o conhecimento científico é transmitido com frequência pelos meios de comunicação. Esses pontos que são mais fundamentais, como o exemplo do cigarro que eu dei, hoje todo mundo sabe que o cigarro está associado ao câncer, né? Mesmo que a ciência demorou para divulgar dados a respeito disso. Mas todo mundo sabe que o cigarro está associado ao câncer. Por quê? Porque de tantas validações que vieram desenvolvendo na vida da sociedade, é comum, e se tornou senso comum saber que o cigarro provoca câncer. Nos últimos anos, a ciência demonstrou isso, né? Tanto é que, a partir da certificação da ciência de que cigarro dá câncer, muitos países passaram a restringir, né, o consumo de cigarro ou taxar, colocar um preço muito maior, taxas e impostos maiores para inibir o número de fumantes, né? Porque se o fumar dá câncer, quem paga os custos da cura do câncer ou do tratamento do câncer é a saúde pública dos países, né? É o governo. Então, os governos de países que se preocupam com a saúde restringem a população fumante através de medidas legais, né? De algumas imposições que vão restringir, por exemplo, espaço de fumantes, taxação, né? O caso do Brasil, que vive com a indústria do cigarro, nós aqui no território brasileiro temos ainda uma grande produção de fumo. Isso provoca um dilema, né? Se vocês forem para Santa Cruz do Sul e falar sobre cigarro dá câncer, né? Como eu fiz isso numa reunião de professores, vários levantaram a mão e disseram: mas, professora, se nós não produzirmos fumo aqui, todo mundo vai morrer de fome, porque essa cidade aqui gira, né? Tudo gira em torno da indústria do fumo. Então, são os dilemas. Sabe que dá câncer, né? Que fumar dá câncer. Mas, por outro lado, tem a questão econômica que está assolada, né? que é alavancada através desse hábito de fumar. Então, são os dilemas que nós sabemos. Temos o conhecimento da verdade, mas não podemos mudar por outros problemas, né? Falta de visão para desenvolver outros setores produtivos que substituam a produção de fumo.
né? Então, temos esses dilemas também ao longo da caminhada, né? Então, na pesquisa social, assim como nas ciências sociais, se assume um papel diferente. A análise dos problemas é situada em primeiro plano e o estudo se torna mais sistemático. Para isso, é necessário criar uma situação isenta de pressão para agir. Então, quando surge um determinado problema na sociedade, né, um problema que nós passamos, que passa a preocupar os cidadãos, em primeiro lugar, tomam-se algumas atitudes para tentar resolver esse problema, né? Então, seria isso, buscar resolver o problema. É o que vocês vão fazer naquele exercício que eu propus para vocês. Se temos um problema hoje na sociedade, né, uma situação que está promovendo ou perda de qualidade de vida, ou perda de saúde, ou perda de empregos, ou algum transtorno ambiental, que problema é esse? Por que ele é um problema? E como é que nós vamos resolver esse problema? Então, se busca a solução de problemas de forma sistematizada. Isso a ciência tem possibilidade de fazer na geografia, na ciência geográfica, né, por assim dizer, porque nós temos uma abrangência, nós interagimos com muitas outras ciências. Então, nós percebemos problemas que estão praticamente no limite, né, entre várias outras ciências. E buscamos, muitas vezes, resolver problemas que não são exatamente da geografia, né? E aí isso causa uma confusão danada, porque dizem, poxa, mas isso não é sociologia, mas isso não é biologia, mas isso não é engenharia, né? Porque a geografia ela está no limiar, ela entra nos limites das outras ciências também, porque é uma ciência de síntese, né? E isso acontece com frequência. Na agronomia, eu mesma, muitas vezes, poxa, mas isso não é agronomia, das pesquisas que eu faço? Não, isso é geografia, né? Então, o que se tem que buscar para diferenciar a solução de problemas de outras ciências e da geografia é criar uma série de metodologias que são adequadas ao trabalho, ao pensar, ao resolver, né, os problemas da ciência pela geografia, instrumentos de pesquisas especialmente elaborados para a solução de problemas de pesquisa da geografia. Então, esse é um ponto. Cada vez mais, né? Mas não significa que nós não nos valhamos de outros instrumentos que são utilizados. Por exemplo, a análise de discurso é uma metodologia que é utilizada pela área de letras, né? Mas que muitas ciências que fazem parte das ciências sociais, por exemplo, utilizam, né? Que vão desde a sociologia, história, geografia, enfim, é usado por uma diversidade de ciências, né? E o que se deve fazer é buscar, aí sim, uma isenção para a solução dos problemas. A ciência, muitos dizem que a ciência deve ser neutra, né? Se vocês forem buscar manuais de metodologia científica, em vários deles vão encontrar que a ciência tem que ser neutra. A ciência não precisa ser neutra porque nada é neutro, nada pode ser neutro, mas ela pode trabalhar com isenção, ou seja, buscar os resultados através daqueles instrumentos elaborados, né? Sem tentar desviar os resultados para beneficiar um pensamento
ou um governo, um partido político, enfim. A ciência, a isenção da ciência é importante para isso. Nós estamos vivendo hoje um momento muito delicado em relação a isso, né? Onde se percebe que a ciência, eu não sei se vocês viram durante a semana que passou, o ministro de Ciência e Tecnologia falando de forma precipitada sobre um medicamento que teria sido pesquisado, que está em processo já de elaboração de resultados, que estabelece a cura para a Covid-19. Então, ele deu o seu parecer, sendo ministro de Ciência e Tecnologia, de um medicamento que nem teve seus estudos comprovados, não teve a sua análise de validação concluída ainda, né? E olha só a falta de responsabilidade para já determinar como cura, como aquele medicamento já citou um percentual de 90 e tantos % de chance de cura para a Covid-19. Então, esse é um exemplo da falta de isenção, né, da ciência. Um governo não faz ciência. Né? Quem faz ciência são os cientistas. E a ciência, os cientistas de cada área vão desenvolver e vão se concentrar na sistematização de dados, né, na busca de resultados que vão reduzir os problemas apresentados para tais e tais sociedades. Mas um governo não é pesquisador, né? Então, ele não pode emitir um dado sem ter sido concluído dizendo que é cura. Imagina o impacto que isso, se levassem a sério, se as pessoas, se o mundo levasse a sério o governo e o Brasil, imagina o impacto que isso traria mundialmente. As pessoas ouvindo, poxa, o Brasil conseguiu um medicamento que cura, né? Que cura, que evita a transmissão do vírus. Então, nossa, os problemas, a pandemia terminou. Não existe mais necessidade se tem um medicamento que inibe a transmissão do vírus. Né? Então, o exemplo que eu estou dando é esse, né? É a ciência isenta, a ciência produzir conhecimento, responder problemas para demandas que são demandas sociais, demandas da sociedade, para melhorar a vida das pessoas, seja em todos os níveis, né, na melhoria da qualidade de vida, e sem a busca, né, de privilégios ou políticos, né, ou econômicos, enfim, né. Econômicos, nós temos muitos exemplos a dar, que é demandas judiciais da Monsanto. A Monsanto, que agora já não é mais Monsanto, né, que ela foi vendida, pelo menos a razão social, né, porque ficou a mesma empresa, mas foi agregada a outro grupo. Mas a Monsanto produz agrotóxicos, ela a partir da Monsanto que se produziu os agrotóxicos que são ligados à soja, à produção de soja, né? A produção de soja transgênica, que são cancerígenos e que foram comprovadamente provados que são cancerígenos. Mas a Monsanto, ela buscou ao longo do tempo, até que essas demandas estavam em andamento, demandas judiciais, né, de indenização por câncer, foi buscando comprovações científicas dizendo que não eram, que não era o contato com o agrotóxico
que provocava o câncer, né? E isso é uma forma de não ser isento, né? Da ciência servir, a pesquisa servir de forma não ética, né? A responder os problemas da sociedade. Então, esse é um ponto muito, muito importante quando se fala sobre a isenção da ciência. Tá? Outra coisa é usar o senso comum como ciência, quando isso favorece a grupos sociais, a determinados grupos, ou econômicos ou políticos. Né? Então, usar um senso comum para substituir o conhecimento científico tirar os direitos, tirar o direito ao conhecimento da verdade, né, é também um ato não ético. Né? Por isso que, junto à ciência, tem uma construção ética. Né? Existe aqui aqui no Brasil um comitê de ética em pesquisa, e se você vai desenvolver um projeto de pesquisa, tem que se submeter esse projeto a um comitê de ética. Quando trata com assuntos relacionados a populações, a seres humanos, a testagem em humanos ou a animais, então passa pelo comitê ética. Esse comitê não é muito rápido, né? Porque eu já tive a oportunidade de submeter projetos meus ao comitê e nenhum deles eu tive resposta ainda dizendo, olha, seu projeto pode dar andamento porque ele cumpre todos os padrões éticos. Nenhum, foram concluídos e publicados, né? Mas eu não tive ainda nenhuma sorte de ter uma resposta, né, do comitê que me limitasse ou não sobre as minhas pesquisas. Então, aqui o conhecimento não resulta da intuição, mas da investigação de teorias científicas. O desenvolvimento dessas teorias envolve um processo para a expressão e testagem explícita das relações que é baseado no método de pesquisa. Então, quando se fala em pesquisa científica, aí a intuição que nós havíamos falado antes, o conhecimento que passa de pai para filho, e esse conhecimento, ele não mais serve como base, e sim servirão como base, né, todo um arcabouço metodológico de referenciais teóricos, de dados ou primários ou secundários, e que vão, dentro de um contexto, dar condições de tirar algumas conclusões sobre um determinado assunto. E isso se chama método de pesquisa. Né? Todo essa condução, seguindo um padrão, seguindo normas técnicas apontando determinado caminho metodológico, né? Um desenho metodológico, então isso se enquadra dentro do que se chama método de pesquisa. Então, existem vários tipos de método de pesquisa, e cada método de pesquisa tem ali determinadas condições, critérios e metodologias, recursos que vão ser empregados dentro do uso daquele método, né? E existem, por isso, recursos metodológicos diferentes para cada método. Não significa que eu não possa usar recursos que estão em 2 métodos diferentes. Se eu justificar a necessidade de usar no método que eu optei, recursos e procedimentos metodológicos de outro método, ok, mas eu preciso justificar a importância e comprovar que o uso daquele método vai ser eficiente para a minha pesquisa, para tentar resolver os problemas que eu aponto. Né? Então, na metodologia da pesquisa,
tudo tem que ser previsto, tudo tem que ser falado, tudo tem que ser explicitado. Eu não posso chegar, né, de repente, de última hora, buscar um outro procedimento que não tem nada a ver com os resultados que eu estou buscando, né, com a resposta que eu estou buscando. Então, tudo tem que ser colocado previamente no projeto, porque é isso que vai dar valor, né, à sistematização que vem depois dos resultados. E tudo tem, a cada momento, né, por isso, tudo tem que ser guardado, se são entrevistas, se são análise de entrevistas gravadas, por exemplo, né, história oral, se são instrumentos, resultados estatísticos, tudo isso tem que ser guardado, porque é a prova da pesquisa, né? Isso tudo tem que ser mantido, né? Porque se surgir alguma dúvida, eu volto naquela fonte de dados, né? E refaço, né? No caso de cometer um equívoco, que é natural, muitas vezes, nas pesquisas, né? Que não deve acontecer, mas se acontece, ele pode voltar aos dados e comprovar, né, o equívoco. Então, tudo isso é muito sério, muito importante. A pesquisa não é nada aventureira, né? Talvez seja um dos campos mais sérios que existam, que deva ser, né? Na pesquisa, nada de aventura. Até a mesma pesquisa que assim, a grosso modo, parece uma pesquisa mais, né, mais diferente, né? Mesmo assim, ela é uma pesquisa séria, porque ela segue padrões metodológicos. Temas que são mais atuais, mais contemporâneos, podem estar até travestidos de uma certa leveza. Isso não significa que a pesquisa com aquele tema vai ser menos importante e séria, né, que outra pesquisa que envolve números ou dados estatísticos, né? Então, trabalhar com cultura não significa que a pesquisa vai ser mais light ou menos séria. Muito pelo contrário, né? Os padrões de pesquisa vão ser rígidos, né? Vão ser isentos, rígidos, seguindo um método, um caminho, um desenho heurístico que deve ser seguido. E é essa seriedade e essa previsão que dá validade àquele conhecimento como científico. Não significa que outros conhecimentos que não têm essa dureza metodológica não tenham validade também, né? Foi o exemplo que foi dado pela colega de vocês. Existem conhecimentos, saberes sociais tradicionais que são comprovados, né? Mas não dentro desse nível de padrão metodológico científico que é dado pela ciência. Então, o conhecimento do cotidiano, saber social ou tradicional e a solução dos problemas podem, evidentemente, tornar-se ponto de partida para o desenvolvimento da teoria para a pesquisa empírica. Então, esse saber, essa teoria do cotidiano, ela pode, né, esse acúmulo de conhecimentos sociais podem dar subsídio, sim, à comprovação de determinadas, a validação, porque são conhecimentos já notórios, né, pela comunidade científica. Então, é só tratar de desenvolver o exemplo do milho crioulo que eu dei para vocês, que ele tem muito mais ácidos graxos, muito mais nutrientes do que os outros milhos. Isso é o que se achava, né? Mas com a pesquisa realizada pela professora Patrícia, se deu conhecimento
científico de que aquele milho, sim, como os agricultores achavam, dá mais sustentação na alimentação das famílias. E por isso ele vai ser, então, indicado para merenda escolar, para alimentação de idosos, para alimentação de pessoas com imunossupressoras, né, que precisam de muito mais, de alimentos com mais consistência, né, e com maior quantidade de ácidos graxos. Enfim, são conhecimentos que são comprovados e que partem, então, da teoria da pesquisa empírica. Bom, então, quais as relações entre o conhecimento do cotidiano e a ciência? Quais são essas relações? E, para isso, existem uma série de características que são possíveis. Por exemplo, a pesquisa social aborda as questões de maneira sistemática e empírica, né? Então, ela vai abordar todas as questões que vão ser levantadas e que são refletidas como problemas, e ela vai, então, tratar de trazer de forma sistemática e empírica. Empírica por quê? Porque ela vai buscar no meio, né, no foco dos problemas, através de dados que são buscados lá no loco, né, em loco, vai buscar, então, dados que comprovem ou não as hipóteses, se tiver hipótese, né, e que comprovem ou não determinada teoria, através desse conhecimento empírico, que é um conhecimento buscado no local, né? A formulação de questões de pesquisa. Então, a questão de pesquisa é o problema de pesquisa. A busca de formulação de questões de pesquisa para muitos pontos que nós vemos na sociedade, que são pontos frágeis, né? Para onde eu olhar na sociedade, eu posso construir problemas de pesquisa, né? E eu me refiro a todos os âmbitos da vida social. Para responder a essas questões de pesquisa, deverá coletar e analisar dados. Então, a busca, a resposta para esses problemas, para essas questões, eu vou buscar de forma empírica dados, né, coletar de forma empírica esses dados que vão, então, fazer parte da pesquisa. Esses dados coletados necessariamente deverão usar um método de pesquisa. O método, então, é um caminho, como eu falei antes, que vai nortear o desenvolvimento daquela pesquisa, ou para um lado ou para o outro. Então, se eu busco estudar os guardiões do milho crioulo, né, e a produção do milho que eles desenvolvem, eu vou buscar um método de pesquisa que se adeque a esse problema que foi formulado por mim a partir daquela realidade. Então, eu posso desenvolver um problema, buscar um método que seja, por exemplo, materialismo histórico dialético, ou posso buscar que estude a fenomenologia, ou buscar um descritivo, né, analítico e descritivo, ou etnologia. Cada um desses métodos que eu estou falando para vocês, ele tem um pacote, né, de soluções, contendo ali instrumentos metodológicos, interpretação, formas de interpretação de dados e sistematização de dados, que são próprias de cada método. E cada método vai atender a determinada realidade. Mas não significa que eu não possa, né, fazer um híbrido de método, né?
Eu posso me utilizar de ferramentas de um método para tentar responder algumas respostas que o método que eu estou utilizando não me dá. Né? Então, esses dados coletados necessariamente deverão usar o método de pesquisa, como eu já falei. Os resultados destinam a ser generalizados além dos exemplos que já foram estudados. Então, se eu trabalho com tentando comprovar que o milho crioulo ele tem mais substâncias, né, mais nutrientes do que os outros, eu vou passar o resultado da minha pesquisa para outras realidades. Então, eu torno esse dado genérico, porque é uma pesquisa que não é só o milho, aquela espiga de milho que tem ou aquela lavoura de milho que eu estudei que vai ter essa realidade. Isso vai se estender a outras, né? Então, esse conhecimento vai ser generalizado. A partir do uso sistemático dos métodos de pesquisa e de seus resultados, você derivará explanações e descrições do fenômeno estudado. Então, a partir desse resultado, eu vou chegar à conclusão de que o milho crioulo, ele teve, a partir da preservação e da guarda das sementes, ele tem a condição, tem a possibilidade de seus nutrientes serem muito maiores em termos de quantidade como de qualidade, porque eles foram preservados e porque a engenharia biológica não afetou esses componentes, né, como afetou em outros casos. Então, são conclusões que eu posso chegar através dos dados que são ofertados aí. Posso ir apontando caminhos, né, tentando encontrar as respostas, as explicações e caracterizar todos os resultados que eu chego, né, por onde a minha pesquisa se aproxima. E isso eu posso fazer de forma, né, simples. Né? O conhecimento que eu adquiro através do empírico, ele pode se estender para outras realidades. Para uma abordagem sistemática, a liberdade é imprescindível. Então, quando eu falo sobre ética na pesquisa, né, sobre a isenção da pesquisa, também a liberdade é importante para o pesquisador, porque o pesquisador não pode entrar para desenvolver um projeto tendo que provar, né, determinada situação que é encomendada por uma empresa, por exemplo. O pesquisador tem que ter liberdade para desenvolver as suas pesquisas. Isso é fundamental. Isso parte assim, de um pressuposto da importância da pesquisa para a sociedade que nós vivemos. E é fundamental, fundamental, como todos os outros atributos, né, da pesquisa metodológica. Então, com base no que eu apenas anunciei sobre metodologia, porque o que nós conversamos hoje foram alguns pontos para tentar pensar a pesquisa e a ciência, né, a metodologia científica, em confronto também com outro ponto também que é importante, que é a sabedoria tradicional, os saberes sociais, né? Então, hoje foi muito interessante sobre um tema que é tão complexo, né? Nós estamos dando o primeiro passo para entrar dentro da metodologia da pesquisa. E, a partir dessas nossas conversas de hoje, eu estou passando uma atividade para vocês de reflexão, né? E de pensar e tentar escrever, colocar isso no papel, tentar sistematizar o pensamento, né? Então, dissertando sobre o conhecimento cotidiano e o conhecimento científico, citando um exemplo que esses dois conhecimentos são convergentes.
um exemplo que eles são convergentes é onde eles se aproximam. Hoje nós damos muitos exemplos aqui, né? Vocês trouxeram também. Onde o conhecimento científico vai acabar dando subsídios à ciência, encaixando, né, e formando aí dando condições de formar, de construir um conhecimento que seja científico, né, através de pesquisa. Então, pensem sobre isso e escrevam um exemplo desses, né? Você pode fazer uma introdução e trazer aí um exemplo que vocês viram, que ouviram falar, que leram, né? Enfim, o que fica livre para vocês. E aí, na próxima aula, eu vou abrir um espaço para vocês trazerem essas questões. Nossa próxima aula, que já está agendada, então, para a semana que vem, né? Né? Vou até observar aqui no nosso plano. Próxima aula. Dia 9/11. Dia 9/11. É a nossa próxima aula. Então, ela tem... Porque dia 2, eu acho que é feriado, né? Então, é isso. Pessoal, eu gostaria de saber se vocês têm alguma questão para levantar sobre o que nós falamos, sobre alguma dúvida sobre a atividade, alguma questão também sobre o plano de ensino, se está tudo ok, se vocês acham, tem alguma sugestão para dar. Está aberto para vocês falarem e se manifestarem, tá? Ninguém tem nada a falar? Bom, pessoal, então... A Fran perguntou se as aulas vão sempre começar às 10 horas. A Franciele. Se as aulas sempre vão começar às 10 horas. Sim, nós vamos começar sempre às 10. Então, é uma proposta que eu faço. Nós podemos começar às 8h30 e terminar antes. Ou começar às 10 e terminar por volta antes do meio-dia. É uma proposta que eu faço. Eu pensei nas 10, né, porque vocês podem desenvolver outras atividades antes, né? Por mim, ficaria bom às 8, mas vai do resto da turma, prof. Para mim, não sei. O que vocês acham? Para mim, às 8. Então, vamos fazer assim, ó, começamos às 8h30, né, que é o horário normal da aula, e terminamos antes, porque essas aulas, que serão aulas virtuais, elas não vão passar de 1h30, tá? Isso Olha, é uma sendo 8h30, para mim é melhor para dar tempo de fazer almoço. Até a atenção de vocês, né? Os resultados são melhores. Enfim, nós vamos tratar de fazer aulas mais focadas, né? Tentando sintetizá-las num período de no máximo 1h, 1h30. Aí depois, sim, a gente pode abrir para discussão, mas aí não é uma aula teórica, né? Então, combinado, pessoal? Eu vou mandar Não é melhor deixar em aberto, professora, porque, tipo assim, tá bem divergido. Tipo, tem muita gente que quer às 10 e muita gente que quer às 8. Acho que vai ter que ter uma votação aí. Eu tô vendo que tem várias discussões aqui. Tipo... Eu sou do time das 8h30 por 2 motivos. Eu vejo que muita gente tá em casa ultimamente e tem que fazer almoço, tem que terminar as coisas. Exatamente. E também porque dá tempo da gente terminar as atividades e talvez tirar uma dúvida com a senhora ainda pela manhã. Perfeito, então tá bem. Não, eu tô passando aqui os comentários, estou lendo assim os comentários, eu acho que tá bem dividido mesmo. Talvez. O Fabiano deu uma ideia de fazer às 9. Vamos começar às 9, então, pode ser?
9 até as Aí 10h30. termina lá para as 10h30, 11 Pode horas. ser? Pra mim, 9 aqui é 8, então, tipo... Naomi, você está onde? Tô em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, é 1 hora menos, né? Então, vamos começar às 9 horas, pode ser? Pode. Ô, professor, eu queria só... Parte do caminho. Tá ok? Então, eu vou enviar um e-mail para todos, avisando que nem todos estão presentes hoje, né? Avisando, então, que a nossa próxima aula, que vai ser no dia 9, vai ser às 9 horas da manhã, tá? O link sempre vai ser o mesmo? O link, eu não sei se o link... Eu acho que pode ser o mesmo. Mas a gente envia, né? Não, no Zoom é o mesmo, mas no Meet eu acho que tem que ser um convite para cada encontro. Vai ser passado sempre um convite para vocês antes, tá? É no Zoom que sempre pode ser o mesmo, daí bota a senha, né, por evento, mas no Google Meet tem que ser um convite para cada evento. Professora, bom dia. Então, eu me comprometo assim, ó, eu vou enviar um e-mail para vocês, avisando para todos, confirmando o horário das 9 horas. E no Moodle, eu vou postar essas bibliografias que são citadas aqui para todas as atividades. Tá bem? Alguma dúvida a mais? Eu tenho. Diga, João. Sobre essa atividade de hoje, só para ver se eu entendi, eu tenho que pegar um conhecimento empírico assim, do cotidiano das pessoas. Sim. E que esteja comprovado cientificamente? E que isso serviu para a ciência que é convergente, né? Que a ciência comprova que é isso mesmo. Tá? Entendi. Uhum. É porque eu ia falar... o exemplo que a Valquíria deu há pouco sobre as fases da Lua, que a ciência agora já está admitindo, através de estudos, né, que as fases da Lua são, sim, relevantes na vida, né, dos vegetais. Então, esse é um exemplo, que houve um conhecimento empírico que vinha lá dos índios, né, e que hoje foi comprovado cientificamente, né? Isso tem muito, assim, em chás, olha, tem muitas coisas que vocês podem tentar. Professora, essa atividade é para te enviar? Climatologia. Não, verdade. Essa atividade é para te enviar? Essas atividades vocês vão falar na próxima aula, tá? Antes de enviar, daí vocês vão postar no Moodle, a gente vai conversar, cada um vai falar o que... Alguns, né? Nem todos vão falar, mas vão ser apresentadas e depois vocês postam no Moodle. Tá, e a estrutura dela vai ser a BNT? A senhora vai mandar o modelo? Apenas uma página, e vocês vão apresentar esse conhecimento, e a partir do momento ele passa a ser científico. Ok. Tá? Ok, pessoal? Ok. Oi, professora. Tudo certo? Então, podemos nos despedir agora? Então, até a próxima aula do dia 9, às 9 horas da manhã. Tá? Tchau. Um abração para todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, abraço. Tchau.